Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a Deus, né? Para mim é um momento especial, porque o que muitas vezes é feito nesse momento, eu creio que muitos vão ficar pensando o que vai acontecer com tudo isso, né? Aí já me vem a palavra de Deus, né? O que eu faço hoje vocês não estão entendendo, né? Mas um dia vocês, no caminho, vocês vão entender. Mas agradecer a Deus. Acho que, em primeiro lugar, agradecer a Deus, porque, como sempre na manhã, como primícia, uma oração, agradecer a Deus por mais um dia. Se você está acordado, porque é um milagre de Deus. Se você está acordado, é um milagre de Deus. Ele que possibilita que você respire toda hora. Ele que possibilita que você saia, você tenha saúde para caminhar. Então, é gratidão pela vida. Eu queria chamar os meus pastores, a Dilce e a Elaine, para fazer oração, para agradecer a Deus pela vida deles. O pastor Adilson, a pastora Elaine, queria que vocês viessem aqui à frente para a gente fazer uma oração, tá? Eu entendo a importância da oração. A oração, eu sempre tenho brincado que Deus está no comando de tudo, mas nós temos o controle, né? Então a oração é como começar a se orar, aí Deus abre o ouvidinho para ouvir o que a gente quer, o que a gente está pedindo. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma oração para abençoar o dia, abençoar esse projeto, né? Um projeto de reino, de movimentação do reino de Deus aqui na terra. E, então, a palavra está com vocês. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o teu bem, para o nosso bem. Todas as coisas vêm do Senhor, Pai. E nós somos seus servos, nós somos seus filhos. E nós contribuímos para o seu reino, Pai. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse tempo aqui. Esteja no comando de todas as coisas, Pai. Pai, que possa sair luz, que possa sair claridade sobre o desenvolvimento, o papel da igreja e da escola na formação do indivíduo, Pai. Na formação do homem, Pai. Pai, nós oramos e nós abençoamos, declaramos o shalom, a paz do Senhor sobre este local, sobre nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre digo, tenho dito na caminhada, que nada é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito, né? Então, às vezes eu vejo um beija-flor na sacada, enfim, o que esse beija-flor, o que Deus está querendo falar comigo através, né? Então a gente acaba... E minha esposa está aqui na minha frente, ó, né? Quero louvar Deus pela vida dela, ela está bem na minha frente aqui, né? Então, você vê, caminha de lado, né? Tá na frente, não está atrás nem na frente, a gente está sempre ao lado. Ela está na mesma missão, né? A submissão está na mesma missão do que eu. Então, louvamos pela vida dela, agradecer ela, agradecer minha esposa que, com todo cuidado, fez o cafezinho da manhã para vocês. Teve a Elaine, que ajudou, que eu quero agradecer a Elaine pelo quadro, lindo quadro, obrigado pelo mimo, e agradecer os irmãos em Cristo. Os irmãos em Cristo da Casa dos Valentes, da Casa de Passagem, né, do projeto tão maravilhoso que a igreja na qual eu sou membro tem desenvolvido. É um projeto que tem acompanhado, tem acreditado muito, e eu vejo claramente. Muitas vezes você não enxerga quem é Deus, você muitas vezes tem uma certa miopia para ver quem é Deus. Quando você olha no desenvolvimento, na transformação que Deus tem feito na vida deles, você vê o poder de Deus. Como diz Paulo, né? Eu não me vergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus, para todos que nele crê. Então, agradeço os meninos, na pessoa do Newton, o café da manhã. Quem gostou do café aí, tomou um cafezinho, o Newton que contribuiu com esse café. Então, quero louvar a Deus pela sua vida, Newton. A ideia do Café com Fé vai ser uma série de cafés para discutir, do ponto de vista do olhar, o que o cristão tem enxergado, qual é o desafio do cristão na sociedade,
como influenciador da sociedade. E temas do reino de Deus na sociedade. Por exemplo, segurança pública, assistência social. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um dos temas. Então, nós começamos o primeiro Café com Fé para a gente discutir, fazer esse debate, tentar, né, os irmãos em Cristo na importância de se discutir os pilares do reino de Deus na sociedade, mas do ponto de vista cristão, né? Porque não há vácuo. Alguém preenche espaços, não há vácuo, né? A gente, como cristão, não se posicionar, não ser bom testemunho, não ser exemplo nas suas respectivas áreas, alguém vai ocupar, alguém vai ser esse exemplo. E nós entendemos como igreja que a igreja, ela impulsiona a sociedade, é ela que dá o destino para a sociedade. Eu tenho sempre falado que você quer ver como está a sociedade, olhe para dentro da igreja. Então a igreja é esse instituto, né, que Deus deixou na terra para fazer a condução aqui da sociedade. Então, essa é a ideia do Café com Fé. E nesse primeiro Café com Fé, até também como primícia, como que eu entendo muito importante, eu conversei com os pastores Adilson, com a pastora Elaine, são meus pastores, e eles juntamente com eles, nós decidimos fazer esse primeiro Café com Fé, e nós convidamos, e aí eu gostaria de uma salva de palmas de vocês, convidamos dois irmãos em Cristo, que eu tenho respeitado, e Deus me colocou na minha vida, para aprender um pouquinho. A gente sempre aprende. Por onde a gente caminha, a gente tem aprendido. Então, para aprender, são, no mundo que a gente chama, né, no mundo secular, são professores, eu vou falar um pouquinho do currículo de cada um, mas são mestres da Bíblia. São pessoas que entendem a palavra de Deus, que entendem o ensino. E nada melhor que eles, né, que têm suas profissões, mas, principalmente, levam como estilo de vida ser cristão. Eu acho que é isso. Então, queria chamar aqui, convidar o professor José Carlos Garcia. Professor, então, obrigado, professor José Carlos Garcia. Gostaria de uma salva de palmas. E a gente tem falado que, antes disso, só para uma questão de conscientização, professor, nós precisamos honrar homens de Deus, né? E a palma é um sinal de honrar homens de Deus, né? Nós falamos toda a honra e toda a glória a Deus, mas Deus deixou seus filhos aqui para conduzir a terra. Nós precisamos glorificar Deus através de homens de Deus. E um dos homens de Deus que eu tenho passado a respeitar, a admirar, é você, José Carlos, né? Na congregação, no seu ensino, nas suas pregações. E obrigado. Quando eu conversei com ele, ele prontamente aceitou. Obrigado pelo carinho, pelo convite. A alegria é toda minha. O privilégio, na verdade, é meu, né, de estar aqui com os irmãos, né, e poder participar, contribuir para aquilo que Deus quer fazer, estabelecer através da igreja, no meio da sociedade, no meio da comunidade, né? É uma alegria, uma honra, uma felicidade estar com você. E obrigado por ter lembrado de mim nesse momento, né, e pelo convite, né? Muito obrigado. Vou chamar agora professor, pastor, teólogo, pedagogo, pastor Márcio Scarpellini. Eu, falando disso, lembrei, eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho tido uma certa dificuldade por onde eu tenho caminhado, de ficar focado só no tema, né? Já me veio duas palavras aqui, né? Jeremias 29 fala, eu tento não falar muitas vezes do amor de Deus, mas há queima meu coração, não tem como, né? Então, eu me lembrei quando eu te chamei aqui, Deus não tem a passagem, eu não sou a melhor pessoa, por isso que eu estou aprendendo com eles, vou aprender hoje, nós vamos aprender, né? Tem uma passagem que fala,
que Deus faz um dia em 1000 dias, não é isso ou não? Né? Em 1000 dias em um dia, não é? Então, por que eu falei isso? Conheci de maneira recente, o professor e pastor Márcio, nessas caminhadas, nessas conexões que o Pai do Céu tem feito aqui na Terra, nesses momentos. Né? Deus tem feito as conexões. Aqueles que querem, né, servir a Deus, que tem o mesmo propósito, Deus está conectando. E aqueles que não desejam, não obedecem à palavra de Deus, também Deus está unindo esse povo também. Né? Então, sobretudo a pandemia. A pandemia ela veio justamente para isso. Né? Muitas vezes a pessoa ficou dentro de casa, e tem pessoas que brigaram, separaram, né? Tem pessoas que, infelizmente, tentaram tirar sua vida, se suicidaram, violência doméstica muitas vezes aumentou, a separação aumentou, eu sou advogado, mas também aqueles que entenderam que Deus está no comando de tudo, sabe? Tiraram muitas vezes a sujeirinha debaixo do tapete, se uniram mais como família. Né? Então, essas andanças que a gente tem feito, eu tive o privilégio de Deus me presentear com o pastor Márcio Carpenini, e obrigado também, que também aceitou de pronto o convite. Se imagina, né? Um pastor e professor não fala, né? Quase não fala. Fala pouco, né? Chamou para falar, a gente tá junto, né? Obrigado, Davi. Obrigado por essa oportunidade e pela honra também de estarmos aqui juntos. Esperamos contribuir aí nessa reflexão que é tão importante. Vamos lá? Então, vamos sentar. É interessante esse formato, para a gente debater e depois colocar como perguntas, né? Vocês que tiverem algumas dúvidas aí, faz uma pergunta. Como eu disse, são dois mestres. Aquela formatação de Efésios 4, né, dos 5 ministérios, são mestres. São mestres. Né? São pessoas que ensinam, que estudaram, que meditaram. E Deus tem revelado a palavra de Deus. É mais do que ler, né, meditar. Então, eles têm muito para nos ensinar nessa manhã. Tá? E antes disso, eu também acho importante falar um pouquinho, rapidinho, do currículo deles, de maneira bem resumida, tá? Para vocês conhecerem eles. O professor José Carlos Garcia, e eu acho muito curioso isso, porque eu tenho uns amigos que também são professores de física. Ele é professor de física do ensino médio e curso pré-vestibular do Colégio Objetivo, daquela rede de ensino Objetivo, com 40 anos de experiência. Então, olhando para ele aqui, com certeza ele começou com 5 anos de idade, né, lecionando aí. Então, 40 anos de experiência, professor de física. Né? Muitas vezes a gente fala da racionalidade, e eu queria depois que ele contasse um pouquinho como é que ele teve a experiência, o contato com Deus também. Interessante, né? Professor de física. Muitas vezes fala, esse aqui não tem jeito. Para tudo Deus tem jeito. Basta que tenha um coração disponível, um coração aberto para receber a palavra de Deus e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Então, professor de física do ensino médio, curso pré-vestibular, do Objetivo, com 40 anos de experiência. Ele é autor também de material didático, né? Palestrante e professor para treinamentos de novos professores. Então, já é um mestre mesmo, né? no mundo secular e no mundo cristão, mestre ensino. O professor Márcio Scarpellini é pastor, pedagogo, cientista social e administrador de empresas. Né? Ele é sócio proprietário de um colégio cristão no bairro da Moca. Tive a alegria de conhecê-lo. Né? Ver ali todos, por onde você caminha no colégio, você vê ali a palavra de Deus, as citações do fruto do Espírito lá de Gálatas, né? Sempre conscientizando nossos irmãozinhos em Cristo, né? As crianças aí, sempre levando a palavra de Deus através do ensino. Então, ele é pastor, pedagogo, cientista social, administrador de empresas. Ele é membro associado da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, membro da Associação Internacional
de escolas cristãs, membro do Conselho de Pastores do Estado de São Paulo, colunista da revista Língua Portuguesa, Conhecimento Prático, colunista do portal evangélico Guia-me, compõe a equipe multiministerial do MEVAN, Missão Sudeste. Ele é diretor executivo do Colégio Ouro Preto, que eu acabei de citar, diretor pedagógico da Academia de Conhecimento e Aprendizagem. Então, vocês verem o quanto ele pode, né, nos ensinar essa manhã. Casado também. E é casado, né? E é casado também. É casado, os dois são casados. Eu acho que isso tinha que ser o currículo inicial. Mas, e sabe o que é o curioso aqui? Você vê, e é importante falar disso, porque muitas vezes a gente passa despercebido. A gente precisa falar, sabe, dessas pessoas que têm tido bons testemunhos na sociedade. Porque muitas vezes hoje, em nossa sociedade, a gente vê o quê? Né? Aquelas pessoas, eu respeito como cristão, que não são cristãos. Mas é pastor, é evangélico, vai ocupar alguma função, né? É evangélico. Uai, temos grandes homens de Deus, sabe, com currículos tremendos. A gente está vendo aqui, dando bons testemunhos. Então, e o curioso, e eu falei para ele, faz um mini currículo. Então, imagina o currículo, né? Um currículo do pastor Márcio. Mas é isso. Então, essa manhã, quero mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer especialmente a presença dos pré-letores. Então, a gente vai abrir a fala para cada um, depois a gente volta, faz um bate-papo e abre para as perguntas e respostas. Tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre Vamos falar sobre um tema que eles, inclusive, a gente conversou e eles definiram família, igreja e escola. Os papéis na formação do indivíduo cristão. Então, nós vamos abordar esse tema. E antes de falar disso, porque e nós conversamos sobre isso para elaborar esse tema, eu li um livro de uma missionária chamada Landa Cope. Ela fala do template do Antigo Testamento. E ela comenta o livro dela, ela começa o livro. Por que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Ela começa o livro falando o seguinte, que ela teve uma pesquisa numa cidade dos Estados Unidos, e essa cidade era a cidade que tinha mais evangélicos. Né? Mais evangélicos, o percentual de mais evangélicos. Só que era uma das cidades que também tinha mais prostituição, mais violência, mais assalto, enfim. E aí ela falou, mas como assim? Se o cristão ele tem que influenciar, como é que está o problema aqui? E aí ela conversando com Deus, o Espírito Santo ministrou ela. Falou, que ela até pergunta para Deus em oração, e ela começa o livro assim, onde nós erramos? Onde foi que nós erramos? Né? E aí o Espírito Santo ministra para ela, falou assim, que por muito tempo a igreja só pregou salvação. Só pregou salvação. Ou seja, só a eternidade. Vamos pensar na eternidade e esse tempo aqui na Terra. E esse tempo na Terra. Né? Então, a gente precisava... daí ela fala, e ela vai abordar no livro, sobre o reino de Deus, os pilares do reino de Deus, educação, família, enfim, política. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Então, eu transfiro aqui a palavra ao pastor Márcio, que vai dar suas considerações iniciais sobre o tema. Obrigado. Bom dia a todos. Tá ok o microfone? Tá? Beleza. Mais uma vez, uma honra. Obrigado, Davi. Falar sobre esses pilares e o que importa, né, para a sociedade é algo muito caro e prazeroso para mim, né? Porque como cientista social, na universidade nós aprendemos o que é sociedade, aprendemos a ler, fazer as leituras sobre a sociedade. E nós vemos o quão doente está a sociedade e o quão doente está até estão esses termômetros de leitura da sociedade. Né? Então, o mundo atual secularizou, e aí usando um termo que você utilizou, secularizou algumas coisas e procurou santificar outras. Né? Então, eu entendo que essa dicotomia, essa divisão entre sacro e profano, que é algo que
é estudado já há muito tempo, ela prejudicou a realidade da nossa vida enquanto seres humanos. Por quê? Passaram a existir coisas que se pretendem ser sacras, né? Então, você cantar um louvor na igreja é de Deus, mas você dar aula é secular. Você ministrar um grupo de mulheres na igreja é de Deus, mas você consertar um carro é secular. E eu entendo que não, tudo é de Deus. Então, quando nós entendemos que o reino ele está sobre todas as coisas, e o que eu faço, seja o que for, não está fora do reino de Deus, e o reino de Deus ele é, né? Apesar de ainda não ser, mas isso é uma questão teológica, né? Eu passo a entender que tudo o que eu faço deve estar debaixo da orientação, debaixo de uma visão eterna. Então, assim, confundir isso fez com que a igreja muitas vezes agisse e atuasse apenas numa dimensão da existência humana, que é a dimensão do espírito. É consenso que somos corpo, alma e espírito. Ok? Então, a igreja passa a lidar apenas com, aqui eu estou generalizando, evidentemente, com a dimensão espiritual, né? Relegando a questão de alma, né? Eu sou da época que ir no psicólogo era pecado, né? E que transtorno psiquiátrico era demônio. Percebe? Então, e a questão secular, né? Que você tem que ganhar o seu dinheiro lá, seja como for. E graças a Deus nós estamos vendo uma volta e uma reintegração, né, de uma forma holística, né, da existência humana ao corpo de Cristo. Tudo que fazemos, tudo que somos, deve estar submetido à glória de Deus. Tudo deve glorificar o Senhor. E nisso eu gosto muito do termo original para trabalho que está na Bíblia. Não é tripalium, né? O termo trabalho vem de um instrumento de tortura, né? Muitas vezes, fazendo o nosso labor, né, para ganhar nosso sustento, nós nos sentimos assim, sendo torturados, né? Então, diante de uma sala de ensino médio, né, professor, muitas vezes a gente vê, né, o professor sofrendo. Mas por quê? Porque muitas vezes se perde essa dimensão. Entra-se na dimensão do tripalium, ou seja, do castigo. O tripalium é um instrumento de castigo, de tortura, na verdade, da Idade Média, que era tipo um garfo com os dentes assim para fora, que você enfiava e tirava as tripas da pessoa. Então vem daí o termo trabalho de tripalium, né? Então você imagina, e aí, por que eu estou dizendo isso? Porque nós, enquanto pais, ou quem está nos ouvindo enquanto pais, muitas vezes sai para trabalhar já reclamando porque sai para tripalium. Sai para ser castigado. E as crianças veem isso. E criança não precisa de professor para aprender. Criança não precisa de nada, só precisa existir. Por quê? Porque Deus nos fez para descobrir as coisas. É natural do ser humano, a Bíblia diz que é dado aos reis descobrir aquilo que está escondido. E nós somos reis e sacerdotes. Ou seja, é dado ao homem descobrir as coisas. E eu sempre falo e oriento os professores que nós ensinamos o tempo todo. Quando nós estacionamos o nosso carro no estacionamento da escola, nós estamos ensinando. Estamos ensinando mordomia, né? Ou seja, como está o meu carro. Estamos ensinando respeito, como eu ajo em relação às leis de trânsito. E o aluno está vendo, muitas vezes ele não consegue estruturar o discurso do que ele viu, mas que ele viu e aprendeu, isso é um fato. Quando nós entramos em sala de aula, é comum que o aluno já saiba se a gente dormiu bem ou não. Professor, você não está muito legal hoje, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Né? O professor hoje está de boa. Né? Então, o aluno é muito perceptível, porque o ser humano é muito perceptível. Então, às vezes, o pai sai de casa para tripalium e a criança vê e cresce com essa dimensão danificada de trabalho. Trabalho é um castigo. Meu pai sai não querendo, reclamando do trabalho, volta pior do que saiu, né? Só reclama do trabalho no churrasco, no futebol. Trabalhar é ruim. Criança cresce falando que trabalhar é ruim. Falando não, acreditando fortemente nisso. Eu prefiro a dimensão original de trabalho. Muitas vezes a gente lê o relato de Gênesis e acha que o trabalho foi dado como um castigo para Adão. Não, Adão já foi criado para o trabalho. Adão foi colocado por Deus como um zoólogo. Já pensou nisso? Ele era exímio em taxonomia. Por quê? Porque ele deu nome aos animais. Ele era um biólogo. Ele deu nomes que quando o escritor de Gênesis escreveu Gênesis, muitos séculos depois, ele disse, esses nomes que Adão deu, eles são os mesmos nomes que existem hoje. Então, nós acreditamos que Moisés escreveu o Pentateuco, então, na época de Moisés, os mesmos nomes que Adão deu aos animais eram os nomes que existiam até aquela... Ou seja, os nomes eram funcionais, os nomes faziam sentido com a função dos animais no ecossistema, enfim, na ecologia. Então, Adão foi criado por Deus para organizar, para dar nomes, para cuidar do jardim. Deus plantou.
Então a dimensão do trabalho original é Deus planta, aquilo já está, você cuida e colhe. O pecado inverte as coisas, faz com que você tenha que plantar para que você tenha que colher. Então essa é a distorção do trabalho. Nessa dimensão original, nós utilizamos a palavra avodá, que significa avodá, adorar a Deus. Então avodá, em hebraico, significa adoração e o nosso conceito de trabalho. Então eu adoro a Deus com aquilo que eu faço. E é por isso que culto e cultivo pertencem à mesma raiz linguística. Cultuar é a mesma raiz de culto, cultivar. Percebe? Por isso que existe curiosamente, a mesma de cultura. Ok? Então, por isso que existe a cultura da mandioca, a cultura do arroz, a cultura da música e tudo mais. Porque tudo que nós fazemos é cultura e tudo isso faz parte de uma forma de adoração. Por isso, assim como não existe vácuo, não existe ausência de adoração. Até o maior ateu é um adorador. Do quê? Da ideia do ateísmo. Então, e isso é muito importante para o nosso labor docente, porque é impossível você falar daquilo que você não acredita, ou pelo menos falar convincentemente daquilo que você não acredita. Se você não acredita de fato em algo, é perceptível que você não acredita naquilo e aquele discurso é esvaziado. Percebe? Então, eu gosto muito de trazer essa questão de avodar, né? Porque quando eu saio de casa para trepalho, você vê na cara do camarada que ele tá indo na manada de boi, na manada, enfim, junto ali com os bois pro matadouro, ok? E se você sai para avodar, quando você sai para adorar, você sai com uma cara mais feliz, com um rosto mais alegre. E com essa introdução, eu penso nessas dimensões, né? Como pais, que são os primeiros mestres, os primeiros professores. Se você buscar aí, vamos fazer aquele exercício das primeiras semanas de aula de pedagogia, né? A gente vai fazer um memorial do que nós somos e do que nos compõe. Então, quem é a sua primeira imagem de professor? Normalmente vem um avô, uma avó, um pai, um tio mais velho, algo do tipo. Então, a família, o núcleo familiar, ele é muito importante na dimensão da construção. Na verdade, ele é fundamental, ele é um pilar mesmo, uma pedra fundamental na construção do indivíduo, né? E hoje a gente vê uma terceirização, né, para a escola ou para a igreja, né, das funções da família, né? Sendo que lá em Deuteronômio 6 nós vemos que é função da família inculcar. O que é inculcar? Meter na cuca. Eu brinco dessa forma. Deve inculcar na criança, né, a palavra da verdade, aquilo que é importante. Caso os pais não fizessem isso, a lei deveria ser lida publicamente. Mas ler a lei publicamente já era um plano B, caso a família não fizesse. Então, é função da família, sim. Nós descobrimos na pandemia, como você citou, que muitas vezes a família não faz esse papel, né? Então, uma reclamação que nós recebemos é: poxa vida, mas agora eu vou ter que fazer lição com o meu filho? Mas você nunca fez? Então, assim, deve fazer, né? Não precisa ser o professor, porque existe a escola que deve fazer isso, ok? Né? Quem dá aula de física, de química é o professor, mas cabe à família criar hábitos de estudo, hábitos saudáveis de estudo, ter um lugar apropriado. E aí a escola entrou na família, né, durante a pandemia, né? Então a falta de uma mesa simples de estudo prejudicou o estudo da criança. Então a criança assistindo aula deitada na cama, de pijama, não funciona. Não funciona. E assim, eu sou pai de 2. Não é fácil você fazer o camarada levantar às 7 da manhã, passar uma aguinha no rosto e sentar na sala. Percebe? Tem dia que a gente desiste como pai, né? Mas é importante. A questão física, ela sempre contribui, às vezes negativamente, às vezes positivamente, para um bom desempenho. É assim no trabalho, né? Se você tem boas ferramentas, você desempenha bem o seu trabalho, e assim na visão do aluno, tá? Então a família é fundamental, a casa é fundamental, os hábitos são fundamentais. Se o pai e a mãe não lê nunca, não espere leitura dos filhos, é muito simples. Se o pai e a mãe não param um pouquinho, abre um caderno, tem um caderno de anotação ali para escrever suas ideias, não espere isso dos filhos. Se o pai e a mãe nunca está assistindo um vídeo construtivo, só está vendo comédia, stand-up, tem o horário disso, mas não é só isso, não pode ser, né? E hoje a internet é uma fonte muito grande de informação, boa e ruim, só é uma fonte. A gente escolhe o que a gente vê, né? Então a família é fundamental, a escola nem se fala, depois falamos especificamente da escola, mas a igreja, para mim, é um ponto central aí para influenciar as famílias a terem hábitos saudáveis de aprendizagem, né? E aí a aprendizagem,
encerrando a minha introdução, ela é algo ativo, necessariamente ativo. Eu estou trabalhando bastante para tirar o nome aluno do nosso repertório. Aquele que não tem luz, né? O significado luminem, né? Aquele que não tem luz. Enquanto um ser sem luz, ele pode ficar esperando alguém o iluminar. Percebe? Então, o conceito de aluno, ele parte de que alguém não tem algo e vai receber isso de fora para dentro. Percebe? Então, assim, isso primeiro que não é totalmente verdade, porque alguma luz, e a luz aqui é uma simbologia, uma analogia a conhecimento, né? Então, algum conhecimento o aluno tem, seja ele qual for. Eu brinco que nós todos aqui somos mamíferos, não nascemos de ovos, tá certo? Aprendemos alguma coisa desde a barriga da mamãe, né? Então temos uma cultura, existe um conhecimento coletivo, existe um conhecimento da família. Então algum conhecimento existe e a escola não pode abandonar, prescindir esse conhecimento e julgar que o aluno vem sem luz, ele vem com alguma luz. Essa luz pode ser difusa, distorcida, enfim, pode ser qualquer coisa. Então, mas ele está ali para receber. E de forma passiva. Eu prefiro o termo estudante, porque estudante é aquele que estuda. Ele é um agente, ele é positivo, ativo nessa relação. Então, a gente sabe que para passar no vestibular, no concurso público, numa prova de ordem, do que quer que seja, cara, é tempo de estudo, né? Essa é até uma crítica que a gente faz ao construtivismo, que é uma linha pedagógica, né? De que você vai trabalhar em cima da prontidão do aluno, em cima daquilo que ele já está pronto para aprender, ok? Isso deve ser considerado. Mas há que ter uma atitude positiva e impositiva do indivíduo para que ele estude. Se não for atrás, você não vai. E a vida é assim, né? Se você não tiver uma dedicação ativa, você não vai obter conhecimento. E aí, desculpem o termo, mas é bumbum na cadeira. Né? Você vê o bumbum de quem estuda bastante, é chapado. Né? É tempo de dedicação, não tem jeito. É esforço. Mas no começo da minha carreira profissional eu fui para a área técnica, né, de eletrônica, e talvez daí veio apesar da minha formação ser fundamentalmente em humanas, veio uma paixão pela área de exatas, né, dessa minha primeira formação em eletrônica. E quantas vezes eu trabalhando dentro de uma multinacional ou dentro de uma empresa estatal de telefonia, já virando madrugadas e tal, eu ajoelhava ali atrás de um equipamento e falava: Deus, acabou meu repertório. Eu preciso de alguém aqui, de uma revelação. Mas ali de madrugada, depois de ter lido o manual, depois de ter quebrado a cabeça, depois de ter perguntado para os mais velhos, o Espírito vinha e dava uma revelação. Quantas vezes o Espírito revelou a solução de um problema? Então, assim, é necessário que nós façamos aquilo que nós temos que fazer. Porque o que Deus tem que fazer, que é o milagre, o que Deus pode fazer, que é o milagre, Ele fará. Ele fará. Essa é a minha confiança. E eu entendo que é nessa dimensão que a igreja também pode ajudar as crianças e as famílias, dizendo: pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho, cada um tem que ocupar os seus lugares, porque não existe lugar vazio, e Deus está sobre todas as coisas. Então essa é a minha introdução. Deixa eu parar por aqui, senão a gente vai embora até 4 horas da tarde. Bem, a sua professora ainda obrigava a escolher, o meu entendia que não me escolhesse. Essa coisa de separar, né, aquilo que é santo e profano, toda vez que a gente faz isso, dá um problema muito sério. Né? Quando Deus fala para Moisés fazer o tabernáculo, Deus fala para Moisés trazer... Como é que é? Deus manda anjos para fazer o tabernáculo? Não, Deus não manda nenhum anjo fazer o tabernáculo. Deus fala para Moisés e Moisés fala para o povo, né? Manda trazer os melhores artesãos do povo para fazer a obra de tapeçaria, para fazer a obra de metalurgia, para fazer a obra de carpintaria, os mais habilidosos, né? Aqueles que são excelentes. Onde que essas pessoas aprenderam a trabalhar com madeira, trabalhar com ouro, trabalhar com incenso? Aprenderam aonde? Foi numa escola. E na medida em que essas pessoas eram extremamente preparadas naquilo que a gente chama de secular, elas puderam, inspiradas pelo Espírito Santo, fabricar coisas no natural que passaram a ter uma representação e um poder sobrenatural que nos marcou
e nos marca até hoje. Então, quem fez... Uma vez eu ministrei sobre isso na igreja, né? Eu falei, olha, as mulheres ficaram bravas, né? Eu falei que a sua aliança não é de ouro, né? A aliança não é de ouro. Porque se a aliança fosse de ouro, você apertava, a aliança amassava. Né? Aqui tem ouro, tem outros materiais aqui para dar firmeza para a aliança. Quando os artesãos faziam os querubins de ouro, era ouro de verdade. Era um ouro maleável. Demandava uma técnica apurada. E as pessoas eram extremamente preparadas, extremamente competentes, eram pessoas que estudaram profundamente aquilo, eram os melhores daquele povo, que foram fazer aquilo que sabiam, que tinham aprendido na escola, no colégio técnico, na faculdade, para fazer algo para Deus. E não era qualquer um. Quando Daniel ele é reconhecido pelo governo na Síria, na Babilônia, não porque ele era, né, um judeu temente a Deus, mas porque ele era excelente, competente naquilo que ele tinha aprendido no natural. E ele administrava aquelas coisas, como José fazia, no Egito, ele administrava as coisas públicas, ele administrava as coisas legais, econômicas, com tamanha excelência, com tamanho preparo, que o Deus dele é reconhecido como o único Deus no fim das contas. A gente, eu costumo brincar, né, o Paulo está ali, né, que se Paulo não fosse realmente convertido, nós não seríamos cristãos, seríamos paulões. Quem estrutura todo o pensamento cristão que a gente tem hoje, salvação, a obra da cruz, o poder do sangue, o poder do nome, né, a diferença entre misericórdia, graça, quem estrutura tudo isso é Paulo. E Paulo era um homem extremamente preparado. Paulo era grego, Paulo era romano, Paulo era judeu, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, Paulo era mestre da palavra, Paulo era extremamente preparado. E onde que Paulo aprendeu isso? Foi na faculdade, foi na escola, foi no colégio. Então, quando a gente consegue unir essas coisas, olha, vamos pegar aquilo que é secular. Então, vamos pegar aquilo que é natural. E preparados no natural, depois de ficar um tempão sentado na cadeira, criando calo na ponta do dedo, de tanto escrever, você também é cheio da realidade espiritual, né, de Deus, aí a escola ou qualquer outra coisa que eu faça vai ser relevante na sociedade. É assim, você vai lá, você apareceu um problema de saúde, você fez exames, vai no médico, o médico fala, olha, você vai ter que fazer uma operação, nós vamos ter que neurologia, nós vamos ter que abrir o seu crânio, vou ter que manipular o seu cérebro, né? Aí você, mas que hospital vai ser nesse hospital, um excelente hospital, muito bem. Eu vou usar tal técnica, beleza, tal. Doutor, o senhor se formou aonde? Não, eu não me formei, eu só leio a Bíblia. Você confiaria a sua vida a um médico que o único livro que leu na vida foi a Bíblia? Eu não confiaria. Não para me operar. Talvez para orar por mim, sim. Para me impor as mãos, sim, mas para me operar, não. Eu quero que esse cara seja o médico mais excelente da face da Terra. Eu quero que esse cara tenha pós-doc pelo menos em 4 universidades na Europa e nos Estados Unidos. O cara vai mexer no meu cérebro. O cara vai construir minha casa. O cara vai defender a minha causa diante do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que ele seja o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor médico. Eu quero que ele seja excelente naquilo que ele faz. Agora, se ele for excelente naquilo que ele faz e for cheio do Espírito Santo, aí a coisa é diferente. E às vezes a igreja ela não entende isso, ela quer separar as coisas. E quando você fala de educação, quando você fala de educação, você fala de conhecimento, você fala de ciência. Toda vez que a igreja ela começa a se levantar contra aquilo que digamos, conhecimento científico, aquilo que é saber, a igreja quebra a cara.
A igreja romana demorou 500 anos para reconhecer que tinha errado com Galileu. Então, durante 500 anos, depois que Galileu morre, mais 500 anos, o homem foi para a Lua. A gente mandou sonda espacial para Marte. A gente colocou satélite GPS no espaço. Aí a igreja reconheceu que Galileu estava certo, que aquele modelo de realidade de ciência que Galileu havia proposto era o correto e que ela estava errada. Você vai para os americanos, os protestantes americanos, você vai ler por a história de Salem, a caça às bruxas, o professor como cientista social. Aquilo é uma demonstração de como que o sectarismo, o obscurantismo e o fanatismo em nome de Deus justifica a perseguição, tortura e morte de pessoas indefesas, mulheres indefesas. E aquilo não foi o romano que fez, foi o protestante que fez. Então, quando a gente separa essas coisas, como foi dito, que não tem vácuo. Quando você separa essas coisas, quando o ser cristão está separado, tem essa dicotomia do ser natural, vai dar problema. A igreja perde credibilidade. A igreja perde influência. Né? Se você falar que você é cristão, as pessoas vão olhar de canto para você. Pô, esse cara ele é fanático. Esse cara acredita no criacionismo. Eu respeito se você acredita no criacionismo. Mas como professor de física e cientista, eu não tenho como fazer isso. Eu acho que Deus é muito maior, é muito mais poderoso. Ele pode perfeitamente ter um plano que demorou 5 bilhões de anos para chegar exatamente hoje e o neurônio que tem que estar no lugar certo do meu cérebro está lá. Não porque Deus estalou os dedos, mas porque Deus articulou um plano tão perfeito que no fim das contas a natureza dá certo. Que é uma das grandes perguntas da física, né? A física, quem fez essa pergunta foi o Einstein, né? Sabe o que é o mais impressionante da natureza? É que ela pode ser compreendida. É que a natureza não é uma bagunça, não é um caos. O Einstein, que era ateu, né, o Deus dele era o Deus de Spinoza, o Deus das coisas, ele reconhecia, não entendo por que a natureza é ordenada. Por que as coisas dão certo? Por que eu consigo falar? Essa cadeira está aqui. Porque as coisas existem. Então Deus é poderoso para isso. E a função da escola é fazer esse intermédio, né? A escola, a faculdade, né, o ensino técnico é pegar a pessoa, transformá-la em algo excelente naquilo que ela faz, algo que tem o pensamento crítico, porque às vezes chegam para a gente, né? Ah, por que você é contra o aborto? Por que você é contra a pena de morte? Ah, eu sou contra a pena de morte porque Deus diz não matarás. Ah, mas Deus não mandou matar. Não, mas ali. Deus não matarás. Mas espera aí. Deus não matou as crianças que chamou lá o de careca? Como é que não matará? Aí você fica sem ação. Porque você sequer foi treinado para ter um conhecimento crítico daquilo que a palavra está dizendo. E a escola tem esse papel. Né, claro, ela tem papéis também de formação, de informação, ela tem vários papéis, mas foi como já foi dito aqui, o papel principal da formação do caráter é a família. A escola ela faz outras coisas, ela tem outras preocupações e outros objetivos, né, outro pensamento, mas nós como cristãos temos que estar misturados nesse contexto, nesse meio. Temos que ser capacitados para dar respostas e fazer perguntas certas para poder discutir com a sociedade e falar, olha, a gente tem também uma opinião. E historicamente foi assim. A ciência ocidental não subsiste sem os cientistas cristãos. Faraday, Newton, Pascal, Maxwell, não sobrevivem sem esses cientistas. E são todos cristãos devotos.
são todos cristãos devotos. Então a gente precisa ter essa realidade. Você perguntou como é que eu me converti. Eu achava que todo cristão, ou era burro, ou era mal intencionado. Que é uma visão que muita gente na sociedade tem. Você é cristão, você é burro. Né? O teu pastor te manipula, ele toma o teu dinheiro, ele te explora, ele te abusa. Ou você é o mal intencionado. Você é o cara que está tomando o dinheiro, que está abusando, que está enganando. Então, na minha mente, cristão é burra, mal intencionado. Eu conheci minha esposa, que nem é burra e nem é mal intencionada. Falei, pera um pouquinho. Então, a minha ideia de cristão está errado. É uma pessoa boníssima, um coração generoso, né? Uma pessoa amorosa, né? Me ensina a ser amoroso todos os dias. E é uma pessoa muito inteligente. Tem alguma coisa aí que eu não estou percebendo. Isso começou um processo que terminou, né? Que aquilo que me deu um soco no estômago. A gente foi numa igreja, que é uma igreja que eu me converti, que foi a Bethesda, uma pregação do pastor Ricardo Gondim. Ele começou a falar sobre cosmogonia, a formação do universo, como que estrelas se formam, como galáxias se formam, como cosmogonia. E a Ruth começou a ficar tensa do meu lado e eu comecei a prestar atenção. Ela me conta qual era o medo dela. Se esse pastor falar alguma coisa errada, o Zé nunca mais pisa numa igreja. E ele falou tudo certinho. Aí quando eu cheguei em casa, perguntei, você falou para o pastor que eu ia lá? Ela falou, não. Aí isso aí começou a se aproximar, ficamos mais próximos do pastor Ricardo, conhecemos a pastora Jerusa, e um dia numa conversa, eu já tinha me convertido, já estava na igreja, um dia numa conversa, a pastora Jerusa, a mulher do pastor Ricardo, falou, olha, às vezes o Ricardo faz umas pregações que, eu fico lá me virando e não entendo o que ele está fazendo, o que está... Ele teve um dia que ele começou a falar de estrela, falar de galáxia, falar de força, não sei o que, mecânica quântica. Aí eu sentado lá na igreja, comecei a pensar, o que o Ricardo está fazendo? O que ele está falando? Ninguém vai entender essa pregação, ninguém vai entender isso. Né? Essa pregação, para que é isso? Né? Aí eu falei para ela, pastora, esse dia o Espírito Santo mandou o seu marido pregar para mim. Mas o pastor Ricardo Gondim foi lá e teve que pegar algum livro, mesmo de iniciante, mesmo que fosse um livro, né, muito básico sobre relatividade geral, sobre astrofísica, sobre mecânica quântica, para que ele pudesse ser usado, para que o Espírito Santo me falasse, olha, ser cristão é ser uma pessoa que pensa, é uma pessoa que estuda, uma pessoa que tem repertório, uma pessoa que tem recursos intelectuais, para que de maneira ética, moral e espiritual eu possa agir no meu reino. E a escola tem que fazer isso. E nós, como cristãos, temos que fazer isso. Não adianta você tentar ser obscurantista, você tentar se revoltar contra a ciência, se revoltar contra, né, a filosofia humana. Não, você tem que ser fluente nessas coisas, para que Deus possa usar essas coisas naturais de maneira sobrenatural. E é o nosso papel como educador é fazer isso na escola. Oi. Na verdade, eu já tenho algumas perguntas aqui. Você vê que o tempo vai ficar pequeno, porque é tanto conteúdo, né? Tanto conteúdo, mas enquanto vocês dois estavam falando, e a gente pensando nessas esferas, né? Os papéis, né? Porque a gente está falando de uma produção de maneira geral, né? No tema, os papéis da família, né? Família, o que me parece, que eu entendi que a família é o primeiro, né? Acho que é o mais importante, né? O mais importante, família, igreja e escola, né? Então, cada um tem um papel, né? E aí eu pensei, e aí vem, obviamente, sempre a palavra de Deus, né? Nós estamos aqui como cristãos. E o conhecimento a gente adquire, né? Mas a sabedoria vem de Deus, né? Conhecimento a gente precisa adquirir, né? Então, uma das formas de adquirir conhecimento é através da escola. Mas aí eu pensei, eu não sei se... Aí eu
queria aprender com vocês. Eu pensei como se fosse um ciclo, não sei se seria um ciclo aqui, quando vocês falavam. Estou pensando, porque o tema é o quê? A formação do indivíduo cristão, né? Do homem, da mulher, enfim, o cristão. Então, o mais importante é a família, ele vem ali do seio familiar, né? O indivíduo. Então, ele aprende ali. O primeiro professor ali é o pai e a mãe, né? O primeiro professor é o pai e a mãe. A igreja, ela tem um papel o quê? Né? Um papel de direcionar os princípios cristãos, me parece, né? Organizar, não é? Os princípios cristãos no seio da família. E a escola vem num papel de ensinar, da aquisição do conhecimento como você disse aí, no mundo, obviamente não dá para dividir, mas do mundo secular, né, o conhecimento. Obviamente, se tem um colégio, né, um ensino cristão, já acaba agregando junto com a ideia de igreja. Eu não sei se esse raciocínio, esse ciclo aí de família. Então, você tem a família, que é a instituição mais importante. Você tem os filhos. Você tem o pilar da igreja, que vai ser uma propulsora, uma fomentadora aí de levar para dentro da família, os princípios cristãos, o estilo de vida. Eu acho que essa é a ideia, né? Eu acho que o estilo de vida cristão e a escola ter esse papel de ensino, não é isso? De ensino do conhecimento para que ele tenha bom testemunho, porque ele seja um bom profissional, enfim, tudo mais. Mas sempre com essa base principal, família e igreja, não é isso? Eu não sei se essa é a ideia. Por que eu estou falando isso? Porque eu já quero fazer um link e depois a gente pode, eu não sei como que a gente pode fazer. Por que acontece tantos hoje, que a gente vê em sociedade hoje, muitos problemas, infelizmente, dos jovens hoje, nas escolas, nas famílias, e jovens que estão muitas vezes dentro das igrejas, né? Tem problemas aí você que é um professor, ele é o diretor do colégio, relatos. E aí, nesse sentido, já quero partir para alguns pontos práticos, para a gente tornar mais palpável aonde está se é que tem erro, aonde está o erro, se é ali na base da família, mas calma aí, essa pessoa, ela está na família, ela está na igreja, mas aonde está a responsabilidade de cada um? Está invertendo os papéis? Por que acontece tudo isso que está acontecendo hoje em sociedade? Crianças, muitas vezes, se cortando, tendo, enfim, veio na minha cabeça esse exemplo, mas outros exemplos, né? Então, eu acho que... Ontem um menino tentou suicídio no metrô, da minha escola. Segundo ano. Então, assim, primeiro entender, você vê, ontem um suicídio. E veja, por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender, aí a minha concepção de ensino, aonde nós estamos errando. Aonde nós estamos errando. Então, assim, a gente precisa entender, primeiro, a base família, igreja, escola. Estou falando do jovem, né? Da formação, do desenvolvimento da personalidade. Da personalidade da criança. Ela tem lá, estatisticamente, tem um período, né, que ela desenvolve a personalidade lá, né, com seus até tantos anos, enfim. Aonde nós estamos errando? Para quê? Porque hoje a gente vê jovens, adolescentes com esses problemas. Aonde está o problema? Porque, como igreja, eu tenho acompanhado, eu tenho caminhado, eu vejo o quê? Quando tem problema, por exemplo, irmãos, né? Eu sempre falo, quando eu prego também para mim. Primeiro, falo de mim. Os problemas hoje em sociedade, muitas vezes que são expostos com drogas, jovens, enfim, tudo mais. Normalmente, eu não sei, aí vocês como estudiosos, professores cristãos, você vai ver, o problema é lá na família. Né?
no ensino, alguma coisa assim. Então, assim, o primeiro, eu preciso entender o seguinte, qual que é a base? A base são esses 3 pilares. Aonde nós estamos errando como cristãos? Eu não sei se... Não tem uma resposta. Óbvio que não tem uma resposta fechada. Mas, assim, o que nós, como cristãos... Porque a gente precisa dar bom testemunho, não é isso? O evangelho é fruto. Nós precisamos dar frutos. Ser bom testemunho. O que nós precisamos como cristãos? Qual que é o nosso papel? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, entendeu, professor? Por exemplo, esse exemplo mesmo, vai, do menino do metrô. A gente não trabalha em unidade. A família acha que é papel da escola e da igreja fazer o papel dela. A igreja acha que não é papel dela preparar as pessoas para viver em sociedade. E a escola não entende que o papel dela também é formar caráter. A igreja tem que saber qual é o papel dela e apoiar a família. A escola tem que saber qual é o papel dela e ser coerente com a igreja, com a família, e a família tem que apoiar a escola. Quando o professor Márcio fala que os pais, isso é verdade, ficam revoltados porque tem que fazer lição com o filho, ou seja, o pai está achando, não, eu estou pagando a escola para a escola ensinar meu filho matemática, português. Não, porque até porque eu não sei biologia nem história. Eu pago um professor de biologia para ensinar biologia para meu filho. Tá, só que o papel do pai não é ensinar biologia para o filho, é ensinar o filho a estudar. E o pai e a mãe se omitem nesse processo. Não adianta você, por exemplo, ótimo colocar numa escola cristã. Ótimo, por quê? Porque os valores da escola cristã estão sintonizados com os valores cristãos que na igreja e que deveria haver na família. Mas não ache que, se o seu filho estiver numa escola cristã, ele não está exposto ao tráfico de drogas. Ele não está exposto ao abuso. Até porque na igreja ele não está. Só que eu acho que na escola o meu filho não vai ser assediado por nenhum traficante de droga. Vai ser. Agora, se a família entende isso e trabalha junto com a escola, se comunicando em parceria, tendo como foco realmente o bem-estar daquela criança, tendo o apoio da igreja, passando princípios, essas coisas, elas vão desaparecer? Não vão. Mas elas entram num patamar que é aquilo que é compreensível que aconteça. Porque você pode ter uma pessoa que tem uma família exemplar, numa igreja viva, numa igreja atuante, numa escola excelente, e essa pessoa virar psicopata, virar traficante de droga, né, cometer suicídio. Mas são os níveis esperados. O que a gente vê? Os jovens estão perdidos. Eles não têm apoio, eles não têm um lugar de segurança. Eles não têm alguém que diga não. Eles não têm alguém que fale, não é para fazer isso, é para fazer aquilo. Você não tem liberdade para ser assim. Que eu estava ouvindo, né? O menino de 15 anos chegou para a mãe, eu comecei minha vida sexual. E o dilema da mãe, será que eu devo perguntar ao meu filho a respeito da vida sexual dele ou devo deixá-lo, né, resolver sozinho? Eu escutei uma especialista em educação, não, deixa ele fazer sozinho, a vida sexual é problema dele, você não vai se meter nisso, ele tem 15 anos. Pombas, se o menino de 15 anos tem maturidade para começar uma vida sexual ativa, ele pode ser preso se ele cometer homicídio. Porque demanda uma maturidade que eu não sei, aliás, eu acho que uma criança de 15 anos não tem. Então tem que conversar assim, tá? Olha, não é o certo, não é isso que funciona, né? Você vai passar valores cristãos, valores morais, não deu certo? Tá bom, então tá. Você pode ter uma gravidez
na adolescência que vai ser um problemão para sua vida, vai ser um problemão para sua família, você pode pegar uma doença venérea, tá bom, você vai continuar? Então tá, eu não concordo com isso. Mas você está usando camisinha, você tá... Ou seja, a família não se posiciona. Deixa correr solto. Não tem vácuo. Alguém vai ensinar esse menino. Quem é que você quer que ensine sobre sexualidade para o seu filho? Você ou o abusador? Quem é que você quer que fale sobre droga com o seu filho? Você ou o traficante? E aí a família abre mão disso. A igreja, não, isso não é com a gente está preocupado em salvação. Né? A gente não vamos expor isso aqui na igreja, porque não é o lugar. E a escola fica rendida no processo. A escola, que deveria ter o papel menor disso tudo, é sobrecarregada e não sabe lidar com esses problemas. E não sabe mesmo. Eu não fico com o seu filho todos os dias. Eu não fico com o seu filho 8, 6, 7, 10. Eu não ponho o seu filho para dormir. Eu não levo o seu filho para a casa da avó. Eu fico com o seu filho 2 horas por semana e eu tenho que ensinar para ele o que é indução eletromagnética. Não peça para o professor, não peça para a orientadora, que tem lá 300 jovens para orientar, ou 100 jovens, para ter o mesmo cuidado e eficiência que você como mãe teria. Porque não é papel dela. E não espere que na igreja o seu filho, sua filha, entenda, né, o que é ser cristão, se em casa você rouba o sinal da net. Então é uma confusão. E aí a escola, que seria o finzinho do processo, fica sobrecarregada. Não sei se eu tenho... Número de grau. Porque assim, você até colocou a escola como a menor instituição nesse processo. E eu entendo que é de fato. Por quê? Se nós formos olhar para essas 3 instituições, família, igreja e escola, qual foi a que Deus fez? Família. Tá certo? Botou Adão, Eva, família. Então, a instituição que de fato teria que dar conta é a família. Ok? E é muito interessante que, você falou sobre conversão, os meus pais aceitaram Jesus, eu era muito criança ainda, eu tinha uns 4, 5 anos. E meu pai rapidamente ascendeu na carreira ministerial. E como bom pastor pentecostal, ele se dedicava bastante, né, à igreja e tudo mais. E no final do culto fazia uma fila para conversar com o pastor. Em um determinado dia, minha mãe pegou a fila para conversar com o pastor. E quando chegou a vez dela, ela falou assim: pastor, eu queria conversar com o senhor. E meu pai sempre foi muito sério. E aí ele falou assim: pois não. Não é que o meu marido, ele é pastor. E ele não sai da igreja. Ele trabalha, não falta nada em casa, tá tudo bem. Mas eu preciso conversar com ele, como marido. Mas ele tá na igreja. E aí não tem domingo. Domingo é o dia inteiro na igreja. E ele aconselhou. E assim, vamos conversar com... Não, e no final ele falou: e pode deixar que eu vou falar com o seu marido depois, mas o meu conselho para você hoje é esse. Então assim, as coisas precisam ser devidamente encaixadas nos seus devidos lugares, né? Então assim, uma porca no lugar de arruela não vai cumprir a função, uma arruela no lugar de porca não vai cumprir a função. A função da família é dar a estrutura, percebe? Então assim, desde a barriga da mãe precisa ser dada a estrutura. Então, quais são os primeiros professores? Pai, mãe, irmãos, avós, né? Quem vai ensinar criatividade? É o vô, é o tio, é o cara que vai fazer o carrinho de rolemã, alguém que vai... Você tá lá, isso eu me cobro muito, sabe? Eu vou consertar alguma coisa em casa, chama o seu filho, mas vai atrapalhar, não interessa, você tá ensinando, você tá trabalhando, tá falando pra ele: olha, você pertence, eu quero que você faça isso aqui amanhã. Cara, mas você vai ter que voltar lá pra refazer, não tem problema. Alguém fez isso com você. Eu lembro do meu avô me ensinando. Eu guardo até hoje as ferramentas do meu avô, porque aquilo simboliza pra mim. E aí, o ponto aqui nós precisamos entender os papéis. E o papel da família é o primordial. Então, por que eu contei Mas, Márcio, então o papel da família está me dizendo que é estrutura. É mais do que estrutura, porque assim, é a estrutura e a prática. Por quê? Como eu disse, se você não estuda, não cobre estudo do seu filho. Ok? Se você não conserta... É aquele ditado, né? Tem uma autora que fala o seguinte: nada mais perigoso
Aí eu já lembrei da palavra de Tiago, né? Mas enfim. Nada mais perigoso, foco. Nada devia ser mais um aluno. perigoso do que um bom exemplo acompanhar... Não, um bom conselho acompanhado de um bom exemplo. Isso. Nada mais perigoso, né? Que um bom conselho acompanhado de... não fuma, mas você fuma, não tem como. Lógico. Né? E o que está faltando hoje na sociedade como um todo é coerência. E aí, assim, voltando à sua pergunta, né? O que está sendo feito de errado? Cara, para problemas complexos, soluções amplas e também abrangentes. Né? O pessoal que lida com acidente de avião, acidente aeronáutico, fala, nenhum avião caiu porque o pneu furou. Sempre é uma composição de situações críticas que geram um acidente aeroespacial. Por quê? Porque existe redundância, existe o segundo motor, existe o segundo sistema, existem várias coisas que fazem com que algum problema seja resolvido. Então é uma somatória de problemas. Nós temos uma somatória de problemas na sociedade. Então o núcleo familiar ele está realmente abalado e isso é intencional na minha opinião. Tá? Existe uma intencionalidade na desconstrução da masculinidade, porque se você desconstruindo a masculinidade, você tira o pilar da família. Tá? Você fala, nossa, mas não é a mulher o pilar da família? Mas quem dá destino é o homem. A voz de autoridade, sabe, olha, a gente vai mudar de casa, né? E aí a gente vai sentar e conversar isso em família. Mas é o homem que tem que ir lá e, sabe, ir atrás e tudo mais. Isso está sendo desconstruído. Entende? E isso não é tornar a mulher menor, é o que você falou no começo. A Tati está debaixo da mesma missão. Sabe, cara, você só pode estar debaixo de uma missão que existe. Se não existir uma missão, não tem como ficar submissa a nada. Porque não tem uma missão. Né? Então, se você não está indo para lugar nenhum, é confusão, entendeu? Não vai rolar. Né? Então, assim, o professor falou sobre o sobrenatural na sua introdução. Eu gostei muito de algo que eu vi esses dias, que o sobrenatural, né? Olha o nome, sobrenatural, é aquilo que é além, acima do natural. Então, para que o sobrenatural aconteça, é necessário que o natural esteja bem resolvido. Então, uma família que haja sobrenaturalmente, é necessário que ela seja funcionalmente e naturalmente ok, funcional. Então, o pai trabalha, a mãe trabalha também, é comum hoje em dia. Ok, mas vamos resolver esses papéis em casa. É necessário chegar em casa e perguntar para a criança como foi seu dia na escola. Sabe? Vamos ler juntos, vamos orar juntos. Então, a família existia e dava tudo certo antes de existir igreja e antes de existir escola. Qual que é a mais importante? Família. O que eu vejo muito essa questão de família, o diálogo, né? O diálogo é imprescindível. É que o diálogo e tem que partir dos pais, né? É que o diálogo é muito difícil, Davi. Conversar com você mesmo é maravilhoso, né? Eu sei que assim, né, depois que passa dos 40 eu descobri que não é tão bom assim. Às vezes eu discuto comigo mesmo e fico de mal de mim, sabe? Mas via de regra, funciona, né? Porque eu acabo me entendendo e tudo bem. Mas conversar com o outro demanda um exercício muito complexo. E aí eu venho dizendo que nós precisamos desenvolver as habilidades de fato que vão nos preparar para ir além. Então, assim, quando você está em casa, você tem um conflito geracional, tá? Ou uma demanda geracional. Né? Se você tem 2 filhos como eu tenho, com 2 anos de diferença, eles pertencem a gerações diferentes. Você fala, mas não pode ser. A geração demorava 15 anos para mudar. Não, eles têm um repertório cultural diferente, mas foram criados na mesma casa. Percebe? Mas não ouvem as mesmas músicas, não assistem os mesmos filmes, eles têm um repertório cultural diferente. Então, é fácil conversar? Não é. Você tem a famosa frase, né? Tenho 2 filhos, criei do mesmo jeito e um deu certo e o outro não. Pois esse é o problema, você criou do mesmo jeito 2 pessoas diferentes. Percebe? Então, você precisa olhar para esse indivíduo como indivíduo, entendeu? E considerá-lo como um universo em si mesmo, que é o que nós somos. Cada um de nós é um universo. Entende? Explorar esse universo interior, inteligência intrapessoal, faz com que você esteja em equilíbrio para conversar com o outro, inteligência interpessoal. Tá? Então, assim, o diálogo é um problema dentro de casa. Por quê? Nosso relacionamento está sendo roubado por celular, por tecnologia, por individualismo, não individualidade, que é entender que cada um é diferente um do outro. Então, em casa, nós devemos orar, ter os devocionais. A casa substitui o culto coletivo? Não substitui. Mas ela tem um papel que faz com que o culto coletivo tenha sentido. Se não houver um culto em casa, o culto coletivo ele vai ter um sentido menor, porque ele vira uma reunião social. Percebe? Ele tem lá o seu papel, e amém pela igreja, glória a Deus, mas a família já existia quando não existia a igreja. E Deus não entrou na igreja evangélica e aceitou Jesus. Então, a família precisa funcionar sim do ponto de vista espiritual.
Se você não ora em casa, não vai orar na família, entendeu? Se você não... Que música que você canta em casa? Ah, não. Esses dias postaram na internet a pastora pregando, né? E dizendo que a filha dela, não sei o que e tal, e tá a menininha atrás fazendo a dancinha do TikTok, entendeu? Percebe? Então, assim, as coisas precisam ser coerentes, né? O que você tá dizendo é o seguinte: o ser cristão, ele tem que ser de segunda a segunda, né? Então, na fila do banco, na padaria, uma forma de vida, é um estilo de vida. Um dos cenários tradicionais tem um hino que diz: nós abrimos esse culto, né? Em seu nome é Jesus Cristo e tal. Amém. O culto não pode ser aberto, porque não pode acabar. A reunião litúrgica e tudo mais começa e termina, legal. Mas o seu culto deve ser uma vida de culto, entende? Então em casa você tá orando o tempo todo. Eu cresci com a minha mãe cantando louvor, lavando louça, entendeu? Então assim, e é assim que a coisa deve ser. Isso resolve tudo? Não resolve, tá? É necessário sentar, problematizar. Então assim, lá em 2 Pedro nós lemos que nós devemos estar prontos para dar razão da nossa fé. Percebe? Então é em casa que a gente começa isso. Aí você fala, nossa, mas fé tem razão? A Bíblia diz que tem. E eu acredito que tem. Percebe? E aí a igreja precisa parar um pouquinho e falar, peraí, não é só ora pela pessoa, não. É necessário um trabalho de inteligência, é necessário um trabalho racional, tá? Então assim, casa, núcleo familiar é fundamental, porque ela vai praticar aquilo que depois vai ser reforçado tanto pela igreja quanto pela escola. Percebe? Então, assim, o hábito de estudo é em casa, o hábito de oração é em casa. Tá. Se você não tem ali é o modelo. Ali é o modelo. Ali é o modelo. Por quê? Onde está o mundo? O mundo jaz no maligno. Então, assim, colocar o filho numa escola cristã e achar que a escola cristã vai ser a solução dos seus problemas, esquece. Você vai arrumar mais um problema. Sim. Entende? Esquece. Eu até ainda estou discutindo comigo mesmo o quanto eu apoio uma escola cristã. Percebe? Por quê? Porque talvez você está maquiando uma instituição com o nome cristão. E, na verdade, você está enfraquecendo a família. Né? Na ideia da família. Falar, vou deixar lá na escola cristã. Querendo fazer aquilo que é muito bom, entende? Você está dizendo, olha, eu resolvo o seu problema educacional e espiritual. Cara, não vai nenhum nem outro. E aí você cai em muitas escolas cristãs que fazem mais o cristão do que a escola. Aí ferrou de vez. Aí acabou. Entende? Aí esse garoto vai tentar passar no Enem lendo a Bíblia. Na Bíblia. Não vai dar. Não vai passar. Ponto. Não. Hora que não vai. Entende? Então, você acaba... a partir de uma boa intenção que tá cheia no inferno, você acaba criando um problema maior ainda. Então, assim, a questão dos papéis, e é por isso que nós estamos colocando aqui, é fundamental. O papel da família é tudo isso? É tudo isso, dá trabalho. Não quer? Não casa. Agora, já casei, agora que eu descobri que tem tudo isso. Pois é, seja bem-vindo. Bora lá que vai dar trabalho. Corre atrás, vai dar trabalho? Vai. Mas quanto antes, melhor. Mas o fardo precisa ser leve, né? Mas dá trabalho. Mas dá trabalho. Mas tem fardo. Mas tem fardo, né? Entendeu? É leve. Mas o que é o fardo leve? É aquilo que não interrompe a sua caminhada. Entendeu? Que te envie, te dá destino, entende? O fardo leve é aquele que é bem pesado no meio do caminho, mas quando você chega no fim do caminho, você se sente descansado. O outro fardo, você vai levar um fardo pesado, e quando chegar no fim do caminho, você vai estar esmagado, morto, esmiuçado, triturado. Nada resolvido. Então, assim, fechando, a família é fundamental. Não adianta faltar essa coerência, né? A menina que chega em casa que chega na igreja e fala, mãe, o pai não podia, a gente não podia morar na igreja, né? Por quê, filha? Porque o pai é tão mais legal na igreja, né? Então, assim, é na família, que a gente estuda, é na família que a gente ora, e as instituições vão reforçar esses valores. E aí o ponto o mundo jaz no maligno, tá? Então, assim, nós temos que preparar o nosso filho, os nossos filhos, filha, para encarar o mundo, para transitar em um mundo que jaz no maligno. Onde? Em todos os lugares, o mundo jaz no maligno. Então, assim, nós temos casos de abuso sexual dentro do ambiente da igreja, no salão social da igreja, no banheiro da igreja. Então, achar que, não, deixa meu filho na igreja, no retiro da igreja. Então, assim, na igreja está tudo certo? Não está. Entende? Na escola vai aprender tudo certo? Não vai.
Entende? Então é necessário sim fazer lição com os filhos, é necessário orar junto com os filhos, é necessário ensinar. Teologia é coisa de criança, sabe? É a boa teologia, tá? Por favor. É coisa de criança, tá? Estudos, as perguntas mais complexas são coisa de criança. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus, com os olhos virados para fora. Para onde está virado o seu olho? Para fora. O seu olho não está virado para dentro. Então nós fomos feitos para descobrir o mundo. Quem tem filho sabe disso. Qual é a pergunta que a criança faz ao começar a falar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí você pega essa criança que pergunta por quê, foi feita por Deus para isso, e coloca ela na escola para ela parar de perguntar e responder. Toda a prova é feita para que o aluno dê respostas, não para que o aluno pergunte. Isso é contra-intuitivo, isso é contra a natureza da criança. A criança foi feita para perguntar, não para responder. Então o modelo educacional, ele tem um problema seríssimo, que ele inibe a criatividade a partir do ponto que a gente dá uma baita de uma aula, o aluno levanta a mão e fala: professor, mas qual que é a resposta certa? Cara, descobre. Sabe, professor, né, o sonho do professor de física, não decora a fórmula, pelo amor de Deus, entenda o processo. Vamos construir junto, vamos construir junto a resposta. É aquela brincadeira, né? O cara descobriu o teorema tal lá no deserto que não tinha nada, você só tem que aplicar e não consegue. Né? Entendeu? Então, assim, a família precisa fazer, né, isso funcionar. Como se, isso é um lema de São Bento, tá? Trabalha como se tudo dependesse de você e tenha fé como se tudo dependesse de Deus. Então a família precisa fazer os seus cultos, seus devocionais como se não houvesse igreja. E ensinar como se não tivesse escola. Essas instituições irão reforçar aquilo que é feito na família. E elas deixarão de ter sentido se a família não for a estrutura e a base para isso. E a igreja tem que fazer o trabalho dela sabendo que a família está fazendo dela. Exato. E a escola sabendo que a igreja e a família está fazendo dela. Então a família tem que fazer, quer a igreja esteja fazendo ou não, quer a escola esteja fazendo ou não. E a igreja deveria fazer contando o que a família fez e a escola contando o que a igreja e a família fez. Até porque escola e igreja são incapazes temporalmente de resolver o que quer que seja. Não, você vai num ensaio, um culto ou 2 cultos no máximo na semana. Né? O professor da escola está lá 5 dias na semana, X horas por semana. Ok. Cara, é uma competição que não fecha a conta. E os pais estão, em teoria, né? Todo dia, né? Todo dia com... Não tá, né? Então, é aí que é a questão. Que né? é a questão dos filhos órfãos de pais vivos. Sim. Né? Então, às vezes, numa casa você tem hóspede, você não tem filho. Né? É o indivíduo que mora no final do corredor à direita. Mas o que ficou, Márcio... mas o que ficou interessante, só pra gente fechar aqui, o que ficou foi... o que me impactou muito foi aquela questão do filho que fala pra mãe... que o filho fala pra mãe, pra morar na igreja, né? Porque eu quero o pai que tá lá na igreja. O pai que tá na igreja é bem mais legal que tá em casa. Né? Isso é muito interessante. Você falou uma coisa que é interessante, né? Se tornou muito comum a gente ouvir o camarada falar: olha, eu enquanto pastor digo isso, mas enquanto psicólogo digo aquilo, mas enquanto pai... Cara, você é um doente mental. Sabe aquele filme Fragmentado? O cara tinha 20 não sei quantas personalidades. Esquizofrenia, entendeu? Você precisa ser íntegro, né? Entende? Eu sou coerente comigo mesmo. Tem gente que de fato tem que parar. E assim, nós estamos doentes, a sociedade está doente porque nós estamos doentes e vice-versa. É uma relação dialética, né? Dialógica. Então, existe uma doença coletiva, sabe? De falta de identidade, falta de personalidade, falta de entendimento de papéis. Mas isso parte porque nós não estamos mais nos entendendo, né? Então, enquanto indivíduo. Então, é necessário parar um pouquinho. Isso eu entendo hoje, que sozinho talvez você não dê conta. É necessário a ajuda de um especialista, né? Então, graças a Deus, hoje a igreja está aceitando mais isso, né? Então, cara, precisa fazer análise um pouquinho, vai no psicólogo, conversa um pouquinho. Por quê? Ferro afia o ferro. Tem coisa que você vai super concordar com você, mas não tem coerência. Né? Tem dia que o nosso cérebro é um monte de fio desencapado, do homem também, não é só da mulher, não, né? O pessoal fala que de homem é mais fácil, que desliga e desliga, né? Mas não, nós temos hoje muitos estímulos, né? Então, assim, o homem não é mais tão simples assim igual era antes, né? A gente entra em conflito. Por quê? Porque as coisas estão desajustadas, né? Existem demandas que a mulher tem uma propriedade fisiológica, às vezes até para ser melhor do que o homem, e a gente está desfuncionalizando os papéis, e aí dá ruim. E dá ruim onde? Nas crianças, na próxima geração.
Você viu que não é nada fácil, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Jesus diz, eu venci o mundo, né? Então, minha esposa está aqui, você já entendeu como que é o desafio aqui de família. Eu tenho dito que se tivermos em Cristo, o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, né? Ele é o nosso conselheiro. Mas uma coisa não anula a outra, né? A gente precisa aprender, precisa conhecer, mas ter sempre o Espírito Santo para conduzir. É como se Jesus estivesse ao nosso lado aqui, né? Mas ele está em nós, né? Nós somos templo do Espírito Santo, então não vai ser fácil essa caminhada aqui na Terra, não vai ser fácil, né? Mas você vê a quanta problemática que a gente aprendeu, porque eu começo a pensar aqui e eu falo, meu Deus, né? Tem como resolver isso, né? Mas com o Espírito Santo conduzindo, sendo nosso conselheiro, a gente consegue caminhar e consegue ser a luz. No final das contas, o que Deus fala é o quê? Seja a luz. Eu fui a luz, né? Você seja a luz do mundo e o sal da terra. Você precisa dar bom testemunho, ser instrumento de restauração e levar o evangelho, né? O amor de Deus. Então, é isso. Eu quero agradecer e eu sei que está adiantado o tempo aqui, mas eu acho que dá para fazer uma, duas perguntinhas, se alguém tiver alguma perguntinha. Eu sei que... eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Tem alguma pergunta? O Emerson. Obrigado. Bom dia. E a minha pergunta é muito simples. Ou talvez não, né? Mas assim... Eu acho que não, viu, Emerson? Eu escrevi aqui enquanto os senhores estavam conversando e fiz uma observação aqui. Considerando no enfoque cristão, né, que é o princípio do debate. Nós vemos um Estado laico, onde os nossos jovens têm contato com as mais diversas religiões e experiências. A única forma de a gente influenciar essas pessoas seria através da família? O que vocês entendem por isso? Por que eu pergunto isso? Porque eu acho, né, com todo respeito, que nós somos privilegiados de estarmos aqui, somos cristãos, nós temos a possibilidade de, eventualmente, pagar uma escola para os nossos filhos, mas eu, particularmente, costumo transitar com pessoas que a mãe sai para trabalhar cedo, o pai é um bêbado ou drogado, chega em casa, bate na mãe, e aí esse filho vai para a escola buscando alguma coisa melhor, né? E onde a igreja entraria nessa relação, entendeu? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Você falou que as pessoas que estão aqui se sentem privilegiadas, né, por terem acesso a isso. Então é assim, as pessoas que estão ao seu redor têm que ser privilegiadas com o seu testemunho de vida. Você que se mexe com futebol, com as crianças, né? Então você não... claro, o esporte tem condições de ensinar coisas importantes para as pessoas. Disciplina, trabalho em grupo, dedicação, né, sacrifício pessoal. Legal, isso o esporte é legal. Só que são coisas naturais. Qual é a diferença entre o garoto ir numa escolinha de futebol? Imagina duas escolinhas de futebol que funcionem bem, né, bacana, legal, irrepreensíveis. Só que numa delas é só uma escola de futebol que está tentando usar o esporte para resgatar essas crianças da droga, da pobreza, e a outra escola está você, que é cristão e que não tem o testemunho só na escola, tem o testemunho de vida. Que a criança chega mais cedo para jogar bola e te acha ajoelhado no vestiário, orando para que o Espírito Santo venha sobre essas crianças. A sua escola faz a diferença, mais do que a outra escola. Então, não é a família que vai... Isso é maluco, né?
A família, ela consegue alcançar melhor os integrantes da família. Mas eu não era cristão. Quem me alcançou? Quem me alcançou foi a igreja. Certamente você vai alcançar jovens não na igreja, não na família, mas na sua escolinha de futebol. Agora, para isso, a gente tem que ser como Jesus. Quando Jesus curava, ele não tinha um discurso de médico. Quando Jesus ensinava, ele não tinha um discurso de professor. Quando Jesus aconselhava as pessoas, não tinha o discurso de psicólogo. Quando ele ia lá e descia varada nos vendilhões do templo, ele não estava fazendo como um policial segurança. Ele o tempo todo era Jesus. Sermos Jesus onde estamos e fazendo aquilo que fazemos. Então a escola, eu sou um excelente professor de física. Eu sou muito bom. Como existem vários professores de física muito bons. Até melhores do que eu. No que eu posso ser diferente, já que eu não posso ser o melhor professor de física do mundo? Eu vou ser um professor de física que reflete Jesus. E a escola é um lugar para que as pessoas também sejam treinadas para isso. Emerson, né? Emerson, você tem uma escola de futebol, é isso? Treinador de futebol. Legal. Mas com prazer sempre que a gente acessa a excelência, né? O seu púlpito provavelmente é esse. Percebe? Qual é a questão de entender a integralidade do nosso ministério? É entender que a oficina mecânica é o púlpito do mecânico. Entende? Então a sua quadra é o seu púlpito. Entende? Use-a bem. Tá? Por quê? Porque foi o lugar em que Deus te plantou. A política é um púlpito, a sala de aula é um púlpito. Tá? Então, assim, o que é o sacerdócio real? A Igreja Católica ela dá o nome de pontífice ao seu sacerdote maior. Ok? Então, Papa, um dos títulos do Papa é pontífice. De onde vem essa palavra? De ponte. Ele é a ponte entre o mundo natural e o mundo de Deus, sobrenatural. Nós trabalhamos na dimensão do sacerdócio de todos os santos. Ok? Então, como sacerdotes, todos nós somos nessa dimensão. E como sacerdotes somos pontífices entre um carro quebrado e um carro restaurado. Entre alguém que não joga e alguém que joga. Percebe? Entre alguém que não tem luz e recebe luz. Entre alguém que tem uma causa justa e ganha aquela causa diante da justiça. Então, muitas vezes, o treinador, o professor Emerson, é a única Bíblia que alguém vai ter oportunidade de ler. Então você tem que ser uma carta viva. Todos nós devemos ser uma carta viva para sermos lidos pelo mundo. Então, quando nós delegamos isso ao pastor, nós estamos corrompendo as posições. Né? Todos nós somos sacerdotes. Né? E sendo omissos. E cobrando, muitas vezes. Sabe? Então, a família mas é muito interessante esse comportamento, porque quando a gente generaliza, é ninguém. Então, a igreja. Quem é a igreja, o cara pálida? Não é o prédio. Somos nós. A família parece que é uma entidade, né? Não. É um ente social, mas não é uma entidade em si. Quem é a família? Somos nós. Então, quem é responsável? Eu sou responsável. Entende? Eu professor, eu pai, eu mãe, eu mecânico, eu pedreiro. E você vai ser excelente naquilo que você faz porque você é uma carta que está sendo lida. Eu já fui na Teodoro Sampaio comprar instrumentos e eu já vi a plaquinha lá, não vendemos para pastores. Ok? Que carta que o dono daquela loja de instrumentos leu em alguns pastores. Então, uma das respostas para a problemática que existe é omissão daqueles que têm que fazer o que deve ser feito. E, dentre todas essas questões, a gente está chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos. Quero agradecer em especial a presença de vocês, que tenho certeza que foi uma sementinha. A palavra de Deus, a gente não fala na parábola da semente, a palavra de Deus, foi uma sementinha aqui lançada no nosso coração, que é o solo. Né? Que a gente tem aquele solo, o solo fértil, né? Que a gente consiga agora, com essa sementinha que foi gerada, né? Sementinha que foi gerada, né? dessa conversa,
para que a gente agora consiga regar cada vez mais, ser cartas vivas, para que nasçam, né? Nasçam flores, a gente vai regando até que nasça frutos, né? E seja bom testemunho, seja luz e cartas vivas para toda a sociedade. Quero agradecer em especial a Fran, que ela é sócia proprietária da empresa DK Contabilidade, sediada na rua aqui, nesse espaço, no prédio comercial, Rua Azevedo Soares, tá? Azevedo Soares, 1040. Tem uma empresa de contabilidade, presta consultoria para diversas empresas, em especial para diversos ministérios, né? Então quero agradecer, Fran, a gentileza da cessão do espaço e possivelmente nós vamos fazer mais, viu? Tá? Não é uma vez só, viu? Tá bom? Obrigado, viu, Fran? Obrigado pelo carinho, pela gentileza e por essa família tão especial, história linda de vida, enfim, mas não, isso é uma outra conversa. E para a gente finalizar, eu queria também fazer uma oração para agradecer, né, esse momento, porque eu tenho dito, como eu disse no início, nada é por acaso. Para aqueles que estão caminhando com Cristo, sendo filhos obedientes, né, um filho de Deus cada vez mais obediente nessa caminhada, nada é por acaso, tudo tem um propósito. E Deus, muitas vezes não entendemos os processos, mas nós cremos num propósito, né? Então eu queria fazer uma oração para a gente finalizar com uma oração, e eu queria chamar um amigo que eu tenho um grande carinho, uma grande estima, e é uma pessoa que tem caminhado muito ao meu lado, tenho aprendido também com ele muito a palavra de Deus. Queria chamar aqui para orar, fechar esse primeiro café com fé, porque a gente sabe que os irmãos crentes gostam de comer, né? Então tem que fazer um cafezinho, senão não Danone, né? Faltou a granola, na próxima vai ter uma granolinha, né? Uns sucrilhos, né, pastor Adilson? Então eu queria agradecer todas os irmãos aqui da Igreja Casa, o pastor Flecha, da Comunhão e Adoração, o pastor Billy, Dr. Vitor, do Ministério do Apóstolo Davi, né, da Monte Sião, da Penha. Quero agradecer a todos os irmãos. Pastor Júnior é da Igreja Sara Nossa Terra, como eu disse, é um irmão que eu tenho aprendido muito a palavra de Deus, uma família que tem dado bom testemunho como família. Ele, a esposa, os 2 filhos. Falando de culto, é curioso que na pandemia, todos os dias da pandemia, não sei se ele permanece, mas todos os dias da pandemia ele tem feito culto, Santa Ceia com a família, todos os dias lá em oração com os 2 filhos. E isso é um testemunho, né? Eu não tenho filho, mas se eu tivesse um filho, eu já também, né? Já é um estímulo, né? Ele dando esse bom testemunho. Então, queria que o pastor nos abençoasse aqui para a gente fazer esse desfecho e agradecer mais uma vez. Queridos, que momento precioso. Amém? Que momento de instrução, que momento de reavaliarmos os caminhos que nós temos seguidos. E agradeço a vida dos irmãos que compartilharam o conhecimento conosco, que com certeza se faz necessário para o tempo que nós vivemos. Eu acho que, como o Davi já anunciou, precisa sim de fazer mais vezes para que a gente possa instruir aqueles que estão chegando e fortalecer aqueles que já estão no processo, como o pastor colocou. E para você que está meio intimidado assim, com a carga de responsabilidade que eles apresentaram aqui devidamente, eu já li o final do livro e vai dar certo. Vai dar certo. Não anima. Não desiste. Vai chegar o conhecimento necessário no momento oportuno que vai te ajudar a chegar até o final. Amém? Glória a Deus. Amém, Pai amado, Pai santo, nós apresentamos nossas vidas diante de Ti e agradecemos e louvamos o Teu santo nome. Senhor, abençoe em especial
nossos irmãos que compartilharam esse conhecimento conosco, instruindo, ó Pai, os teus filhos, o teu povo, do teu reino, em nome de Jesus. Agradecemos, ó Pai, a vida de cada um que o Senhor trouxe aqui hoje. Que o Senhor leve de volta às suas casas, às suas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que eles sejam luz que reflita, Senhor, o teu reino, aonde o Senhor os colocar. E que todo lugar, aonde eles pisarem, aonde eles exercerem, ó Pai, os seus sacerdócios, que seja abençoado pelo teu santo nome, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.